Olá pessoal, tudo bem? Pastor Orlando falando. Hoje, sábado, dia 11 de julho de 2020. Final de semana chegou, mas isto não impede que a nossa trajetória, que a nossa caminhada continue na direção dos Salmos em 40 dias. Hoje a nossa proposta de leitura vai do Salmo de número 79 até 82. Salmo 79 a 82. E eu quero pensar com você sobre o tema restaurando a nossa adoração. Restaurando a nossa adoração. E o texto que eu escolhi para a nossa reflexão, para a nossa meditação, está no Salmo de número 80, verso de número 19, quando o texto sagrado diz o seguinte: Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sabe, queridos, algumas coisas interrompem a nossa caminhada e a nossa jornada de adoração a Deus. Algumas circunstâncias e algumas situações da nossa vida podem esfriar o nosso desejo, a nossa motivação de estar adorando ao Senhor, nos fazer distanciar da casa de Deus, do relacionamento com o Senhor, e a ponto de que a gente não sinta qualquer prazer, qualquer necessidade ou ainda qualquer satisfação em adorar ao Senhor. Neste momento, a gente pensa que tudo acabou, de que de certa forma vamos seguir o nosso caminho, de que essa questão de vida religiosa, espiritual com Deus era coisa do passado, mas no fundo a gente sente falta de algumas coisas, a gente sente falta de momentos quando o nosso coração incendiava da presença de Deus, quando Deus era capaz de falar conosco, coisa que há muito tempo não faz, e aí a gente sente que, na verdade, para que tudo isso possa voltar a fazer parte da nossa vida, é necessário ser um processo de restauração. Esse é um resumo da experiência e do contexto do Salmo de número 80. O povo de Deus viveu grandes momentos na companhia do Senhor, mas se distanciou dele. E agora, na sua adoração, ele precisa, por meio da adoração a Deus, ter este relacionamento, esta experiência com Deus restaurada. Como isso é possível? Como é que nós podemos sair de um contexto, de uma situação de frieza emocional e espiritual para aquilo que a gente podia chamar de um avivamento num relacionamento com Deus em adoração ao Senhor? 3 coisas precisam realmente acontecer para que isso se torne uma realidade. Esse processo de restauração da adoração, queridos, depende em primeiro lugar de um retorno a um relacionamento com Deus no início da nossa caminhada com Ele. Se você olhar para o texto, você vai perceber o salmista referindo-se a Deus como o Senhor dos exércitos. Curiosamente, isso aconteceu lá no início do Êxodo, depois que o povo passa o Mar Vermelho, depois que o povo vê o livramento do Senhor sobre a sua vida, eles começam a cantar ao Senhor e dizer: Deus dos exércitos nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Era a experiência, era como eles conheciam o Senhor naquele momento. Lembre-se que o povo vinha de 430 anos de escravidão. Mesmo algumas tradições religiosas sendo mantidas, eles estavam longe da adoração do Senhor. Mas naquele momento, naquela experiência, era um marco do seu relacionamento com o Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Esta restauração depende de nós buscarmos sentimentos, emoções, lembranças e experiências que estiveram conosco no início da nossa caminhada com Deus. Tinha um cântico que eu gostava muito na época da minha juventude, da minha adolescência, que era uma paráfrase, que era uma interpretação do texto de Apocalipse, capítulo de número 2, quando o cantor dizia: quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Deus está nos chamando para restaurar o nosso altar de adoração ao Senhor. Isso será possível quando nós pudermos resgatar a experiência que lá no início nós tivemos com o Senhor. Muitas coisas mudaram, mas elas podem ser como foram no início. Podem ser e podemos experimentar as mesmas sensações que tivemos
quando começamos a nossa caminhada com Deus. Em segundo lugar, o salmista diz: resplandece o teu rosto sobre nós. E nesse momento, o salmista entende que esse processo de restauração também depende de uma mudança na sua maneira de pensar. Ele precisa de iluminação, precisa pensar, raciocinar da maneira de Deus. Ele precisa enxergar as coisas de uma ótica, de uma cosmovisão da palavra de Deus, para que esta experiência possa acontecer. Nada vai mudar. Deus não tem possibilidades, não que ele não possa, mas porque não haja espaço no nosso coração e na nossa mente para um processo de restauração, sem que algumas coisas mudem na nossa maneira de pensar. Temos e estamos, de certa forma, com um pensamento embotado, escurecido, e o salmista sabia disso, e sabia que a sua restauração com Deus dependia de uma iluminação, de que Deus pudesse ajudá-lo a enxergar as coisas da maneira de Deus, da palavra do Senhor. Por isso a palavra de Deus é chamada de lâmpada, e ela diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos de um retorno à palavra de Deus para que haja uma restauração na nossa adoração. Terceiro e último lugar, o texto vai dizer: de modo que o Senhor nos salve. É preciso, nesse processo de restauração no relacionamento com o Senhor, de que a gente volte a pensar nas coisas espirituais, de que a nossa preocupação esteja acima das questões materiais e terrenas, ou desta vida que Deus tem nos dado. O salmista começa a pensar no seu futuro, começa a pensar na sua vida após a morte. O salmista começa a trazer no seu coração questões espirituais que dizem respeito com a sua vida eterna. E é isto que pode proporcionar em nós um verdadeiro avivamento, uma restauração da nossa adoração. É quando a gente conseguir enxergar que a vida é além dessa existência terrena, quando a gente começar a sentir que, na verdade, existe algo depois da morte. E é isto que nos preocupa, e é isso que faz com que a nossa vida aqui nesta terra seja de adoração ao Senhor. Eu fiz uma oração por você neste momento. Eu disse: Senhor, restaura a nossa adoração. E que isso comece por uma experiência que nos remote, que nos reporte à nossa experiência de conversão com o Senhor. Quando conhecemos a Deus, quando o Senhor se revelou a nós, mas também pedir que Deus mudasse a sua maneira de pensar, que Deus lhe desse a oportunidade que você pudesse transformar a sua mente por meio da renovação dos seus propósitos, dos seus pensamentos, de maneira que você possa voltar-se para as coisas espirituais e, quem sabe, poder dizer como eu: Senhor, restaura a minha adoração, o meu relacionamento contigo. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até amanhã, se Deus quiser.